Em 64, Lacan abordou em seu seminário a obra de Merleau-Ponty a partir do texto O Visível e o Invisível. Para Lacan, se encontra aí a explicitação da dependência do visível em relação àquilo que nos põe sob o olho do que vê, algo anterior ao seu olho, a preexistência de um olhar. Merleau-Ponty, por sua vez, escreveu em 60 o texto A Dúvida de Cézanne. O sentido da dúvida que o próprio pintor tinha sobre o valor de sua obra é apontado como próprio da intenção de sua obra, daquilo mesmo que ela tem a oferecer, enquanto suspende o hábito que faz tomar o que se dar a ver como necessário. É por intermédio dos impressionistas, especialmente Camille Pissarro, que Cézanne vem a conceber a pintura como estudo preciso das aparências. O impressionismo queria restituir na pintura a própria maneira pela qual os objetos atingem a visão e atacam os sentidos. Representava-os na atmosfera em que a percepção instantânea nos dá, sem contornos absolutos, ligados entre si pela luz e pelo ar. Porém, a pintura da atmosfera e a divisão dos tons submergiam ao mesmo tempo o objeto e faziam desaparecer sua densidade característica. Cézanne quer representar o objeto, reencontrá-lo atrás da atmosfera. O objeto não fica mais coberto de reflexos, perdido em seu intercâmbio com o ar e com os outros objetos. É como que iluminado surdamente do interior, emana a luz e disso resulta uma impressão de solidez e materialidade. Não quer separar as coisas fixas que nos aparecem ao olhar de sua maneira fugaz de aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a ordem nascendo por uma organização espontânea. As pesquisas de Cézanne na perspectiva descobrem por sua fidelidade aos fenômenos que a psicologia recente deveria formular. Um retrato de Madame Cézanne, o friso da tapeçaria, dos dois lados do corpo, não faz uma linha reta. Sabe-se, porém, que a linha, ao passar sobre uma ampla tira de papel, as duas seções visíveis parecem deslocadas. Estende-se a mesa de Gustave Geoffroy pela parte inferior da tela, mas quando o olho percorre uma extensa superfície, as imagens que obtém de cada vez são tomadas de diferentes pontos de vista e a superfície total resulta abaulada. É verdade que, transportando para a tela essas deformações, congela-as, interrompe o movimento espontâneo, pelo qual acumulam-se umas sobre as outras na percepção e tendem para a perspectiva geométrica. Assim também, o gênio de Cézanne consiste em fazer com que as deformações de perspectiva, pela disposição do conjunto do quadro, deixem de ser visíveis por si mesmas na visão global e contribuam apenas, como ocorre na visão natural, para dar a impressão de uma ordem nascente, de um objeto que surge e se aglomera sobre o olhar. O contorno dos objetos, igualmente, concebido como uma linha que os delimita, não pertence ao mundo visível, mas à geometria. Ao se traçar o contorno de uma maçã, faz-se dela uma coisa, e no entanto, não é senão o limite ideal em direção ao qual os lados da maçã correm em profundidade. Não marcar nenhum contorno seria tirar a identidade dos objetos. Marcar apenas um seria sacrificar a profundidade, isso é, a dimensão que nos dá a coisa. Não estirada diante de nós, mas repleta de reservas, realidade inesgotável. É por isso que Cézanne vai seguir por uma modulação colorida a intumescência do objeto, e marcaria em traços azuis vários contornos. Vivemos em meio aos objetos construídos pelos homens. Entre utensílios, casas, ruas, cidades, e na maior parte do tempo, só os vemos através das ações humanas de que podem ser os pontos de aplicações. Habituamo-nos a pensar que tudo isso existe necessariamente e é inabalável. A pintura de Cézanne suspende esses hábitos e revela o fundo de natureza inumana sobre o qual se instala o homem.